A gente vai começar então com os impactos da crise no B2B, com o Xavier Neto. Ele é diretor comercial do Fashion Room, um showroom de moda premium no Brasil. Ele também atua como buyer na Casa Pau Brasil, uma loja de produtos brasileiros em Portugal, e também é mentor de treinamento da A Loja que Surpreende. Xavier, você pode me falar um pouquinho? Vamos conversar um pouco sobre esse cenário atual, como que as marcas podem trabalhar durante essa crise, o que que a gente pensa no futuro, como pensar no futuro, mas de uma forma planejada. Vamos lá. Primeiro, eu acho que é uma responsabilidade enorme. Obrigado por a gente estar aqui dando voz e falando, discutir um pouco. Eu não tenho pretensão daqui de a gente criar uma verdade absoluta, mas pela minha experiência e o que eu estou vendo e sentindo, e analisando e pesquisando, eu acho que a gente tem que primeiro isolar esse momento, como a gente resolve fazer uma ação de crise agora, que seria como a gente resolve essa mercadoria que as lojistas receberam e imediatamente depois elas fecharam a loja, assim como as marcas que produziram, entregaram um pedaço, ficaram com o outro, e aquelas que têm também essa venda direta. Então, a gente tem que primeiro resolver isso. Vocês estão ouvindo bem? Por favor, pessoal, deixem os microfones desligados, senão a gente não consegue. Isso, do lado esquerdo aqui da tela, tem lá, vocês cliquem no microfone, porque aí vai ficando isso. Obrigado. Então, fechar de todos. Se fechar de todos... Bom, vou tentar fechar de todos aqui. Só do palestrante falando. Estão me ouvindo? Pronto, agora sim. Vamos lá. Perfeito, oba. Então vamos lá. Primeiro, ainda bem que a gente está em casa, porque eu não sei como é que a gente vai sair depois. Como eu não vou sair mesmo, eu não combinei nada com ninguém, então é uma responsabilidade absurda que eu faço, a interface entre as fábricas, marcas, as lojistas, além de ter um relacionamento pessoal, eu tenho um relacionamento profissional que já se misturou ao longo de todos esses anos. Então, nesse momento, a gente precisa entender essa demanda, saber o que a gente tem. Então, primeiro, a gente tem que reanalisar o nosso estoque e refazer o seu objetivo de venda, para que você consiga ajustar isso e você consiga negociar de forma inteligente, coerente e a longo prazo o seu financeiro, para que você organize esse tempo. A gente já viu aí, e o primeiro dado real é que a China, que foi o primeiro lugar que começou esse ciclo, levou aí uns 4 meses para reabrir. A Europa começa a dar esses sinais também depois desse período. Então, a gente pelo menos tem um sinalizador, a gente já não está tão cego em relação ao que vai acontecer. Óbvio que a gente vai conversar aqui hoje, se aparecer uma vacina, se alguém descobrir um remédio aí que funcione, isso pode modificar, assim, também, como se a gente não conseguir segurar, a gente vai conversar isso de novo. Mas, no primeiro momento, a gente tem que pensar como um todo, de forma geral, não pensar de forma individual. Então, aqui eu estou falando por pessoas que têm uma fábrica e não vende online nem tem varejo. Eu estou falando com uma fábrica que tem isso tudo. Estou falando com uma fábrica que faz atacado de pronta entrega. Outros fazem um atacado de pedido. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de eu falar sobre datas. Para quê? Para que a logística funcione. Não adianta a gente falar de uma forma só, onde todo mundo tem que pensar igual e de forma consistente. Então a gente tem que rever, todo mundo rever seu estoque. Primeiro, a gente tem que abrir e quebrar alguns paradigmas aí nessa relação marca-lojista. Então, a marca que não tem o varejo, que ela só fazia o atacado, essa é a hora de você colocar as suas redes sociais e você vender, porque o seu cliente não vai conseguir suprir a demanda, então você precisa ganhar escala, ou seja, a gente precisa crescer um pouco essa capilaridade da venda, e quem é marca tem que começar a pensar de outro jeito, colocar seu produto em marketplace, fazer store dentro dos seus clientes. Algumas coisas interessantes que a demanda, e o que as pessoas compraram meses atrás era diferente da situação de agora. Não vejo tantas festas acontecer, as pessoas vão estar em casa, então olhem para as suas próprias vidas para reverem seus estoques e ver o que é que as pessoas estão precisando. Liguem para os seus fornecedores e vejam se você não pode fazer uma dança das cadeiras desses produtos, para que não haja cancelamentos, para que você não haja essa demanda, vou fazer isso porque os outros estão fazendo. Não. As pessoas estão em casa, mas tem aniversário, vai ter o Dia das Mães, ou seja, a gente tem que pensar de forma fria, a gente pensar de forma pontual e resolver as coisas do jeito que pode dar certo. Então, como que eu posso fazer e ganhar escala?
Tem um marketplace que eu posso colocar meu produto? Como eu posso resolver o problema do meu cliente também, da multimarca? Então, esse é o primeiro momento, o que a gente vai fazer com a gente tem agora. Número 2, a gente tem que alongar esse período de vendas desse inverno. Por quê? Porque a gente não vai conseguir ter tempo suficiente para fazer essa venda. Depois aí o Dipa vai falar com a Abraço, falar sobre essa parte do varejo, mas a minha parte é atacado, então eu vou tocar a bola, depois eu entrego para ele fala da ponta do varejo. Então, nesse momento, a gente precisa entender que essas remarcações têm que acontecer muito mais para frente na hora certa, a gente tem que estar vendendo inverno no inverno, que a gente precisa disso, todo mundo tem que entender e abraçar essa ideia, inclusive os shoppings na ponta, todas as lojistas, as barcas. Outra coisa, talvez a gente diminua essa margem inicial para que você não dê o desconto final. Ou seja, vamos aproveitar esse momento para a gente parar com essas remarcações absurdas. Vamos comprar e vamos reanalisar o nosso estoque de forma inteligente, dividindo os produtos pelos subdepartamentos, entendendo a performance deles, masculino, feminino, infantil, kids, resort. Depois você vai separar o seguinte, o que é que dessa coleção pode viver o ano inteiro, que não precisa remarcar jamais. O que é que pode viver durante a estação inteira e o que é muito pontual, que tem que chama de key items ou um produto muito específico. Esse sim que acaba logo. Então, a gente precisa, primeiro, cadastrar os produtos de uma forma correta para que a gente possa analisar a performance e deixar os produtos viver. E aí você faz uma mistura de produtos, o que você recebeu de novo, pequeno com um pouco do seu básico, e a gente vai viver vendendo isso até aí julho, agosto, para que a gente possa receber esse verão lá em agosto também, para a gente vender setembro, outubro, novembro, mas aí é a parte do segundo plano. Então, nesse momento, a gente tem que entender que todo mundo tem que fazer isso. Então, se a marca deu esse desconto, que a marca repasse isso para o seu lojista, para que todos tenham a mesma capacidade de venda e que esse lojista também consiga espelhar o que ainda está na loja que não tem. Se ele tem tamanho, ou seja, é um ajudando o outro. Se na marca ficaram todos os tamanhos e na ponta da venda faltou o P, ela liga, manda, ou seja, se unam, juntem, pensem como um cérebro só, como se realmente a marca e as suas multimarcas fossem uma coisa só. Ou seja, maximize o uso dos seus estoques, cadastre de forma inteligente entre os produtos que têm que ser mais perecíveis e os que podem viver mais tempo. Olhe também coisas mais antigas que você pode modificar, ou seja, transforme esse dinheiro que está parado em algo que as pessoas podem usar. E, principalmente, olhe e observe o que as pessoas estão precisando. Isso é fácil. Se olhar a sua vida, o que está acontecendo com você, e quando você fala com as pessoas, quais são. As coisas ficaram muito mais simples. Então, até na hora de você expor, na hora de você apresentar, já não funciona mais muito salto, muito cinto, muita bolsa, muita maquiagem, porque as coisas mudaram. E enxergar o que as pessoas estão querendo agora, o que as pessoas estão... pode usar coisas de casa, conforto, bem-estar, né, saúde mental, toda essa coisa, conteúdo. Para a gente projetar o futuro, primeiro, as coleções precisam ser menores, gente. Coleção grande não significa coleção que vende muito. Coleção boa é a coleção que você analisou a coleção passada, você entendeu o que vendeu e por que preço. E, consequentemente, você faz uma coisa mais pontual. Então, essa parte da próxima coleção tem que ser enxuta. Outra coisa, valorize os fornecedores locais. Vão do estoque dos seus fornecedores na hora que você for fazer essa coleção. E, em vez de você ficar esperando o lançamento ou de algum importado, use engenheiros têxteis. Na indústria têxtil tem esse cara. E esse cara pode modificar uma base de forma química e física. Você pode bordar, reestampar, espatular, sobretingir. Então, use mais a criatividade. Então, nessa próxima coleção, faça ela de forma mais pontual. E na hora que você vai dividir ela, cuidado, que as pessoas não estão com tanto capital de giro. Então, é muito importante você entender que você vai ter que subdividir essa pequena coleção, né, em grupos que sejam. Se eu vou entregar em setembro, eu vou entregar 50% ali dessa coleção em setembro, onde na primeira quinzena de setembro, depois na segunda, depois eu vou receber lá em novembro, mais uns 30% na primeira quinzena de novembro, e o resort, que seria resort, Réveillon, tá? Lá na última semana de novembro. Só que em vez de você dar notas que fiquem muito altas, você baixe mais, você bote do curto até o mais longo, então 30, 45, 60, 75, 80, 85, 90, 95. Pensem de forma diferente, não pense que é igual. As pessoas precisam sobreviver, a gente precisa fazer essa roda girar novamente. Então, todo mundo tem que pensar junto. E outra coisa muito importante que agora, com certeza, as pessoas vão querer me matar, mas é hora de ponderar sobre isso. Marcas, tirem isso de quantidade mínimas. Por quê? O seu cliente precisa sobreviver. Marcas,
parem de falar sobre exclusividade, porque nesse momento e agora, depois a gente pode falar de novo sobre isso, mas nesse momento a gente tem que baixar a guarda, a gente tem que estar junto, a gente tem que entender que a gente tem que passar por isso e só ganhando escala, porque os nossos clientes também vão comprar menos. Então é mais fácil a gente vender uma peça para 1.000 pessoas do que 1.000 peças para uma pessoa só. Pensando assim, pensar, quantidade de milha, não tem, o que é que você está precisando? Vamos fazer girar isso aqui. Posso vender para outra pessoa também. Por quê? Nesse momento, a marca também precisa ganhar escala, ela precisa faturar. E às vezes a gente se empreende com um espaço só. Ou seja, pense maior. A Associação de São Paulo, a Associação de Minas, se juntem. Os representantes se juntem, aumente a sua capilaridade de clientes, porque às vezes você não tem um tipo de produto, é tudo muito parecido. Ou seja, o que é que vocês não têm? Underwear, é easyware, é mais fácil, é minimalista. Ou seja, a gente tem que pensar de outra forma. A gente tem que limpar nossa mente e entender que nesse momento a gente precisa disso. Trocas, vamos fazer um por um. O que é que você tem aí que eu posso te trocar? Ou seja, todo mundo junto, sem querer se matar, mas querendo que a gente consiga sair só com pequenos arranjos desse momento. Então, essa é a minha ideia para a gente conseguir dar uma resolvida nesse início e a gente começar o próximo. Revejam todos os seus estoques de tecidos, porque reciclar, ressignificar, reutilizar vai ter um outro olhar. E outra coisa muito importante, marcas, vocês se posicionem em relação a alguém, por exemplo, se for dar um desconto, vocês estão ajudando alguém, não é a gente ser legal e solidário só agora, seja isso de forma vitalícia. Os clientes finais vão estar escolhendo pessoas que ajudam pessoas. Moda vai ser muito mais sobre pessoas do que sobre só roupas. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e sairmos muito melhores como pessoas. Então, acho que é um ponto importante para o presente. Separa ele, isola, analisa de forma objetiva, específica e dura, projeta esse futuro de forma coerente, com calma, um passo de cada vez, usando o que você tem. Às vezes, aquele teu concorrente tinha um botão que você pode encapar, o outro tem uma linha que você não tinha, se o teu fornecedor não conseguiu, ou seja, use os estoques um dos outros. Pensem grande. Porque se uma sociedade pensar de forma grande, pensar de forma conjunta, a gente vai sair disso muito melhor e vai ser muito mais barato a gente sair disso. Ou seja, a gente vai usar o que a gente tem da melhor forma, ressignificando. Então, esse é meu ponto que eu queria passar aqui nesse primeiro momento. E Xavier, me diz uma coisa, como em relação ao calendário de vendas em showrooms, como isso vai acontecer de fato? Como e quando será esse novo calendário? Ai, meu Deus, esse, na verdade, é o grande boom. As pessoas não param de me ligar, os lojistas, os donos de marca, os donos de feira. Então, também é um peso bem grande para falar sobre isso. Mas vamos falar o seguinte, a gente também não pode pensar só no lado, e eu aqui não estou fazendo política para ninguém. Eu estou aqui realmente abrindo meu coração, doando, né, o que eu posso, para que a gente consiga resolver isso realmente seja eficaz, tanto para a fábrica, que precisa ter uma logística de comprar o tecido, cortar, costurar. Né? Então, não dá para a gente fazer uma coisa no mês e entregar tudo no outro, que é uma grande mentira. Eu faço de conta que estou comprando, você faz de conta que vai me entregar. Isso já aconteceu no passado. Inclusive, eu fui um dos pioneiros a fazer esse preview, que era tirar a coleção que era muito próxima da entrega e botar antes. Eu acho que eu fiz um dos pioneiros aqui no Brasil, na Clube Chocolate. E eu sei quanto isso modificou essa coisa da negociação, da entrega do tecido. Então, vamos lá. Agora a gente deve viver essa coleção de outono e inverno, separando ela, como eu falei, e deixando um pedaço para viver até mais para frente. A gente vive com ela até ali julho e agosto. A gente faria uma coleção, quem é pronta entrega, eles vão fazer isso lá em julho, né? E quem é pedido vai fazer em julho para entregar mais para frente, agosto, setembro. Olha só, por isso que a gente também depois eu preciso do dia para resolver lá a coisa da Abrace, dos shoppings e tal, porque a gente foi empurrado, né, pelas multinacionais, pelas empresas grandes de fast fashion que tem todos os shoppings, e eles seguem o National Retail Federation, que se chama International Fashion Calendar, que é o calendário de moda internacional, que todas as marcas do mundo vendem, onde ele tem aqueles overlaps, as remarcações muito fortes, porque os norte-americanos são de lá, essa ideia que eles são fortes na remarcação, e a gente tem que se descolar disso. A gente tem que ser mais slow fashion, o produto tem que viver mais, a gente tem que pensar mais nisso, no consumo mais consciente. Então, a gente vai começar nisso agora. Então, supostamente, se a gente vai fazer a venda da pronta entrega em julho, a venda do pedido, também as feiras querem se organizar para julho, mas a gente também está falando de marcas, né, que são independentes. Elas nem fazem parte de showrooms, elas não fazem parte de feiras. Então, se ela aprontou a peça piloto, ela pode fazer tipo um mês antes. Então, assim, no final de maio, de junho, ela já pode pontualmente tentando... Ou seja, na verdade, gente, se eu sou uma marca e eu tenho um estoque de commodities e esse produto é um produto que está tendo demanda,
Gente, a gente já está trabalhando, eu trabalho o dia inteiro, eu já me readaptei. Realmente eu já resetei e eu tenho uma reunião por hora, eu faço live, eu converso com as pessoas, eu dou consultoria e para mim a vida está bombando, eu tenho reunião o dia inteiro, então para mim está tudo trabalhando, não estou de quarentena, eu estou a trabalho e forte. Então se as pessoas têm que entender isso, que a gente vai passar um bom tempo dessa forma. A gente não está vivendo uma guerra no dia, na hora que sobe a bandeira branca, a gente todo ferido, vai, se abraça e vai reconstruir a cidade. Não, a gente está falando de uma pandemia em que todos os países do mundo, não é algo também político, né? É de saúde mundial, então, para você não ficar influenciado, tente ver notícias, eu tento ver notícias em todo lugar, em tudo que é língua, e eu junto para entender de forma mais global e não me sentir puxado para algum lado. Então, não é uma questão de política, é muito maior que isso. Então, as pessoas não vão poder sair na rua muito tempo, as pessoas vão sair de máscara, as pessoas vão ter as coisas em grandes grupos vão ser repensadas. Então, a gente vai ser uma coisa gradual. Eu também estou acompanhando essa volta lá na China e 100% das pessoas estão usando máscara. Ou seja, máscara é uma coisa que você tem que ter, todas as marcas que tem, porque nós somos 220 milhões de pessoas e ela é a nossa arma de defesa. Então, nesse momento, a gente tem que pensar, então, todas essas demandas, toda essa parte que pode fazer. Então, se você é uma marca independente, você começa lá em junho, final de maio para junho, as feiras, as pronto-entregas em julho, as feiras de pedido em julho também, só que a gente vai entregar um pouco mais na frente. Eu, se fosse pronto entrega, dava umas coladas aí nos períodos de pedido, porque essa cliente vai estar andando, está circulando, então é legal vocês poderem ter, porque vocês ganham escala, e todo mundo se comunicar, e todo mundo de forma aberta definir isso, porque eu acho que é legal. Então, eu, graças a Deus, faço uma política de boa vizinhança. Eu realmente sempre quis, em toda a minha carreira, ter boa relação com todo mundo. Então, eu realmente vou em todas as feiras, todos os espaços, me sinto muito bem recebido, assim como recebo todos eles muito bem, que eu acho que a gente é mais forte quando a gente discute qual é a melhor data, né? A gente vê o que funciona ou não. Então, acho que a gente tem que pensar sempre assim e quebrar nossas amarras. O que aconteceu no passado passou. Nosso inimigo não é mais o nosso concorrente. Nosso inimigo é um vírus que a gente não vê e ele é destruidor. Então, a próxima data que seria essa, e depois é a grande discussão que seria como seria o próximo inverno. Eu, particularmente, acho que a gente vai sobreviver esse ano, o inverno a gente tem que passar batido, assim, com calma, e aí a gente começa a dar uma carinha lá no verão do ano que vem. Então, agora, o verão, dependendo de como aconteça agora, a gente pode fazer em novembro, né, um pedido de novembro do inverno para entregar lá fevereiro, março, ou dependendo se isso se estenda, a gente faz tudo em janeiro, que é um consenso geral, né? As pessoas na comunicação, tá? Vamos fazer na primeira quinzena de janeiro e entregar na primeira quinzena de março. Então, isso eu acho possível, porque também dá um certo tempo de fazer. Então, mais ou menos, essas seriam as datas onde a gente consegue abranger e pensar em vários tipos de negócios, né? E de empreendedores e empresas. Bacana, Xavier. A gente vai abrir para pergunta no final do painel, depois do DIPA. E aí o pessoal faz, quem quiser fazer a pergunta, faz aqui no chat que eu passo para eles. No painel 2, né, a gente vai falar um pouco sobre o impacto da crise no B2C. O convidado é o Dipa Di Pietro, ele é cofundador da Estufa, empresa incubadora e aceleradora de negócios. Em sua carreira, ele já percorreu por outros grandes varejistas, como Nike e a JEP. E eu queria convidar agora, então, o Dipa para falar um pouquinho sobre esse cenário atual, sobre a crise que a gente se encontra. Bom, Érica, obrigado pelo convite. Queria agradecer a Beth também, em nome da Cláudia, Roberto, um super abraço, que eu sou fã da marca, etc. Então, muito obrigado pela honra. Eu acho que essas lives elas são extremamente produtivas para discutir. Eu acho que aqui ninguém vem trazer, e do que eu tenho assistido muitas, eu vejo que ninguém quer trazer uma receita de bolo pronta ou dizer como é que tem que ser feito. Eu acho que as discussões elas ainda estão num campo muito de especulativo, né? E a gente tem que explorar e dar profundidade nesses exercícios, né? E nesses meus exercícios de reflexão, eu vou trazer uma parte mais filosófica do que eu estou entendendo, do que eu estou lendo e assistindo de toda essa pandemia, né, que está causando a nós. Então, preparem as suas drogas lícitas, né? Não sei se vocês vão ter aí três
3 horas para o entendimento, porque as reflexões realmente são profundas, né? Eu tentei fazer um exercício de entender, do ponto de vista do consumidor e do ponto de vista corporativo, qual foi a maior crise que eu já vivi dentro do mercado. Eu me lembro, e eu cheguei em 1990 com o Plano Collor, quando nós nos acordamos, não tínhamos mais dinheiro na conta, e todo aquele processo ele vive necessariamente, praticamente, sempre 3 fases. Eu sou um pouco obsessivo sempre em dividir e organizar raciocínios em três fases, né? Então, eu divido da seguinte forma. Primeiro, você tem um medo, que é o pânico que se gera em qualquer situação crítica nesse sentido. Aí, depois, você tem um aprendizado e você, desse aprendizado, você tem ganhos que vão auxiliar no teu crescimento. Eu vejo isso aplicado também ao aprendizado que a gente vai ter após, quando abrirem as lojas. E nós vamos assistir a um mercado completamente diferente, porque as coisas vão ser alteradas do ponto de vista de comportamento. E eu tenho até pena do Kotler, o nosso mago do marketing, porque ele vai ter que reescrever de novo o livro dele, porque todos esses parâmetros de comportamento e de definições e conceitos no mercado, provavelmente eles vão ser alterados, eu não tenho dúvida disso. E esse entendimento desses novos parâmetros é o que vai fazer, nessa trajetória de aprendizado, é o que vai fazer com que você consiga colocar e salvar a sua empresa. Por que eu digo salvar? Eu não quero ser arauto do apocalipse. Então, o que eu trago para vocês, para que reflitam, é que a necessidade que nós vamos ter de reinventar as empresas, né, de ajudar as empresas a encontrar de novo uma trajetória que seja rentável, vai demorar. Por quê? Primeiro, que vai existir uma necessidade de caixa absurda. Então, vamos dividir novamente em 3, e eu criei 3 Fs assim, da minha cabeça para que surgisse como uma recomendação para as empresas. Primeiro, você vai ter que cuidar do teu fluxo, do teu financeiro, é o primeiro F. Depois, funcionários e filosofia, que é propósito. E você vai ter que equacionar tudo isso para que se adapte, para que você tome todas essas decisões e não se afaste do seu core business, da sua verdadeira razão de existir, do seu propósito de marca. Então, as marcas de varejo vão enfrentar esse estavam por vir, que a gente ia entrar em inverno. As lojas iam receber inverno agora. Muitos cancelaram, outros estavam em navios consolidados na China para trazer, estão ainda em curso. E depois, quando elas chegarem aqui, como é que você vai fazer? Né? Porque você tem um desembaraço, você tem todas as para que a qualidade seja atendida, né, em todos os pontos de varejo. Meu Deus, então, pela frente, e eu diria que prioritariamente, dentro desses 3 Fs, fluxo financeiro, né, capital de giro, quem tiver vai ter muita oportunidade. Então, além do caos, também vão surgir oportunidades, mas basicamente as empresas vão ter que viver uma questão, né, prioritária e primária de sobrevivência. Então, até esse dinheiro chegar, ou seja, ele financiado alguma coisa, esse caixa chegar para que você consiga sanear as suas necessidades causadas por um inventário alto, você, provavelmente, o varejo vai trabalhar com markdown assim que o lockdown terminar. Terminou o lockdown, as aberturas, mesmo que lentamente que sejam feitas, necessariamente você vai ter que aplicar markdown. As tuas margens vão ser reduzidas. Hoje eu já tive notícia, e agora há pouco, né, de demissões, né, esse relacionamento com os funcionários também vai ficar precário, então você vai ter que gerar caixa, né, para indenizações, etc. Então a equação está muito complexa, né? Eu ouvi de um amigo, ele estava até na live do Marcelo Politi, que é um amigo que eu tenho muita admiração até pela sabedoria, e
ele me trouxe uma coisa outro dia numa conversa muito interessante a respeito do raciocínio do Amir Klink em situações assim de travessias, né? O Amir Klink fala que você tem que ter um propósito, uma rotina e paciência. A minha recomendação para o varejo é que tenha um propósito, que não abandone o seu propósito, que tenha uma rotina para restabelecer novamente essa nova ordem que vai surgir e tenha paciência, porque até conseguir equacionar todas essas perdas e reativar a sua operação normalmente, você vai ter muita dificuldade. Não adianta a gente fechar os olhos e falar, não, vai ser tudo lindo. Como teve um exemplo que eu acho que é um ponto fora da curva, que, se eu não me engano, foi em Xangai, uma loja da Hermès que vendeu 2.700.000 em um dia. Isso no mercado de luxo, enfim, vão existir algumas bolhas ali que não vão servir para análise, né? Eu não sei se o meu raciocínio foi um pouco confuso, mas o que eu quero convidar todos a pensar é de um novo consumidor que vai surgir após esse lockdown, que não se distancia, aqueles 3 Fs que eu falei, não se distanciam do propósito e mantenham o seu fluxo de caixa, que ele vai ser fundamental para que a marca sobreviva a essa pandemia. E muito importante, eu tenho pensado muito sobre isso, nós vamos mudar a nossa relação de valor com o produto, porque veio à tona muitos outros valores que vão construindo a nossa percepção de valor para com o produto que nós vamos vender. Então, as marcas, elas vão estar diante de um consumidor que vai, primeiro, ter novos protocolos na abertura das lojas. As lojas não vão mais ser as mesmas. Talvez você não possa mais ter lojas cheias. Você não vai ter... Ontem o Alexandre Brecht, também numa conversa, brilhantemente me trouxe. E eu fiquei super curioso e falei, é verdade, você não vai... Será que as pessoas vão querer entrar no provador? Será que elas vão querer experimentar roupas que você já experimentou? Então, os protocolos no varejo vão ser muito diferentes do que nós tínhamos antes da pandemia, há 30 dias atrás apenas, né? Então, esse consumidor, hoje as marcas necessariamente precisam mapear, tentar identificar quais são esses valores que eles vão compor na sua equação e na sua percepção de valorização de produto, porque essa equação vai mudar. Vai ter um markdown absurdo, né, porque as lojas vão precisar fazer caixa, não quero me tornar repetitivo nisso, porque isso seguramente vai acontecer. Nessa loucura toda vai ter, aí também falando de varejo mais físico, você vai ter renegociação de shoppings, né, com todas as lojas, e as lojas mais fragilizadas, elas realmente vão ficar muito expostas, vão precisar de respiradores, né, fazendo uma analogia com o que nós estamos, né, visualizando como um colapso do sistema de saúde. Então, esses respiradores é o dinheiro na ponta que vai ter que ser financiado. Enfim, é realmente uma equação. Não me estender muito, mas eu queria primeiro nessa abertura trazer essa reflexão. É uma reflexão muito minha do que eu estou vendo do que está acontecendo. Tem um estudo muito interessante da Business of Fashion que encomendou da McKinsey, e ela traz pontos interessantíssimos a respeito. Quem tiver acesso ao Business of Fashion profissional, você baixe esse estudo da McKinsey, que ele é riquíssimo em várias camadas, né, do varejo, né, desde o luxo até as marcas. Ele falou outra coisa interessante, vou misturar algumas coisinhas, mas são informações interessantes. Ele aborda de como que as grandes marcas que se favoreceram da Covid, como, por exemplo, a Amazon, que teve seu crescimento de e-commerce assustadoramente alto, né, como elas podem fazer as fusões. E aí eu trago um novo F dentro daqueles 3 Fs, né, que ela vai ficar na órbita daqueles 3 Fs, fusões. Provavelmente vão acontecer muitas, porque as marcas fragilizadas vão estar lá tentando sobreviver dentro de um cerrado aberto, né, dentro de um espaço muito hostil e agressivo, e provavelmente elas vão ser adquiridas. Então, isso é um outro movimento que eu acredito que vai acontecer.
Então, com isso, eu finalizo. Eu tenho um monte de coisa aqui para falar, é que eu não queria me estender muito no tempo e ter uma... A gente poderia falar um pouco, quais são, de fato, na prática, o que as lojas, o que as marcas podem fazer? Estratégias para acelerar o varejo, num momento que as pessoas estão comprando menos, aprenderam novos hábitos de consumo. Então, a gente tem agora duas datas comemorativas dentro de um calendário comercial fortíssimo, que é o Dia das Mães e Dia dos Namorados. Então, existe uma estratégia para acelerar o varejo? Então, eu recomendaria, primeiro, que dentro desses protocolos, ele já existem desenhos, né, iniciais desses novos protocolos de comportamento do varejo para com o consumidor, dessa interface. A minha recomendação é mantenha essa relação muito transparente. Você vai precisar ter situações em que você consiga transmitir para esse teu consumidor, porque é um consumidor que está saindo de uma situação de pânico, por isso eu quis fazer aquela abordagem inicial, né? Nós vivemos uma situação de pânico, nosso aprendizado está começando só agora. Então, esse novo aprendizado, quando você tiver contato com o varejo, e eu nem sei se isso vai acontecer já no Dia das Mães, porque o Dória já prorrogou a quarentena, se eu não me engano, para dia 11 de maio. 10, né? Se eu não me engano, me 10 de corrija se eu maio. estiver errado. Alguma coisa assim. Então, quando você voltar para o varejo, esses novos protocolos de relacionamento consumidor-loja, espaço físico, eles vão ser alterados. Então, a recomendação é que seja transparente do ponto de vista, olha, esta roupa está higienizada, que esta relação possa ser enriquecida com informações nas quais a transparência seja valorizada e seja privilegiada. Né? Então, isso seria isso. Mas, enquanto quarentena, eu sugiro que as marcas deem muita profundidade nessa nova relação produto-valor, né? Porque elas vão passar um tempo, e ele não será pequeno, eu acredito que algo de 3 meses, até você regularizar, você vai ter inventários, estoques muito grandes. Você ficou com estoques, né? Você vai ter uma capacidade de recursos humanos menor, porque mesmo que os empresários consigam manter os seus quadros, eu já estou vendo muitas empresas demitirem, outras renegociando em salários, remuneração, carga horária, etc. Então, a reflexão é nesse sentido. Entender ao máximo o que pode acontecer, porque tudo pode acontecer. Ao mesmo tempo que aqui na minha loucura, marginalmente, eu sempre venho com uma possibilidade de se descobrirem um remédio. Né? Se descobrirem daqui um mês, pronto, destrói-se todas as estratégias, porque aí esse pânico vai mitigar demais, né? Os níveis de expectativa com relação à nossa segurança. Né? Porque tem uma outra coisa para as pessoas de marketing, que provavelmente estejam na live e gostam. Se você pegar a teoria de Maslow, nós baixamos a 2 níveis. Né? Nós estamos de novo na fisiologia, nas nossas necessidades pessoais e na nossa segurança. Nós estamos nos protegendo. A parte social ela foi completamente dizimada. Então, eu insisto, né, o entendimento do comportamento do consumidor nesse momento pós-lockdown é aonde nós devemos nos concentrar para incluir isso na equação e na conta de como é que eu vou definir e desenhar a minha estratégia desse novo relacionamento. E naquela loucura que eu falei, repito, insisto e reforço, né? Fluxo de caixa, inventários altos, funcionários. E a outra coisa, outra recomendação, porque, por exemplo, eu não tenho clientes, a Estufa não tem clientes só na parte de varejo de moda, né? Eu tenho, por exemplo, uma cervejaria. Como é que eu vou conversar com esses... Como é que os bares... Qual vai ser o protocolo dos bares, né? Nessa nova configuração? Né? Distanciamento, se o copo vai ser lavado, esse copo está lavado, o medo, tudo isso que vai ser gerado.
Então, o consumidor é chave, transparência é chave, esse novo well-being financeiro que estão falando, né, esse novo normal, né, que está sendo discutido demais, ele, na equação para você chegar às suas novas estratégias, vão ser fundamentais. Nossa, eu acho que eu falei demais, né? Me calo aqui. Bacana. Eu vou abrir agora para perguntas. Quem tiver pode escrever aqui no chat. Roberto, você quer falar alguma coisa? O que você acha? Quer fazer alguma pergunta para eles? Eu acho que o Xavier, que está muito ligado com as lojistas, né, os lojistas, e também ligado a outros showrooms, eu tenho acompanhado vários fóruns de showrooms e não são minhas palavras, eu estou ouvindo o que estão falando os clientes de atacado, as boutiques, justamente para estão batendo muito numa história de unir para não voltar em liquidação, para esticar o inverno até, falam, agosto, e aí sim fazer a liquidação. Falam muito das marcas muito grandes que talvez já estão fazendo descontos, mas que a grande maioria das marcas com perfil, especialmente perfil Abest, não estão pensando, pelo menos por hora, em descontos nesse momento, e o contrário, esticar a coleção de inverno para dar fôlego para ela. Mas eu acho que o Xavier tem muito mais o termômetro disso, que não foi muito o que... eu acho que não é muito a opinião do Dipa. Então, eu acho que a gente tem que desconstruir algumas coisas e usar esse momento para a gente deixar de fazer coisas que a gente fazia. Então, se a gente for seguir a mesma coisa como a gente era e entrar nesse processo, realmente a gente não vai para lugar algum. Então, está na hora da gente fazer, por exemplo, desde uma coleção mais autoral, com tecidos nossos, reutilizar os tecidos, botar os estilistas para repensarem no que a gente já tem, porque a quantidade, não vou em uma fábrica para não estar lotado de tecido, porque isso aqui não deu, tem que usar tudo. E o que você não conseguiu, você tem que fazer alguma coisa, revender, só não pode ficar com aquilo. Então, a gente tem que olhar outra coisa. As pessoas vão estar sem dinheiro, então importar o tecido, você vai ter que pagar cash antecipado. Se você vai nas tecelagens nacionais, você pode ganhar prazo, ou seja, você vai ter um pouco de respiro. E aí, se você... mas isso aqui todo mundo tem. Cara, para de preguiça, refaz esse tecido, faz diferente, use os seus básicos e cria alguma coisa. Outra coisa, parar de copiar. Eu acho que a gente tem que usar esse momento para fazer tudo que a gente não fazia. Essas remarcações absurdas, um monte de cópia. Você vai numa feira, tem 10 marcas, você tem que olhar o nome, porque elas copiaram a mesma fonte. Eu acho que as pessoas vão querer usar tanto uniforme assim. Acho que a gente tem que achar a nossa própria identidade, e essa é uma boa hora para fazer isso, com coleções menores, mais acertadas, mais divididas, parar um monte de coisa que a gente tem que fazer. Então, eu acho que a gente não vai ter muita outra opção, porque se está tudo parado, como é que o cara não consegue nem fazer a peça piloto, sabe? Eu estou lá no showroom e as pessoas não conseguiram, porque ela não tem o tecido, ficou parado na alfândega, então o cara não conseguiu nem preparar a peça piloto. Então, é uma questão, primeiro, de logística. E aí eu já falei, por que você está esperando esse tecido chegar? Vai no teu vizinho, pega o tecido dele, troca e faz. Tenha ideia, né? Pare de ficar esperando, como você fazia antes, o lançamento da tecelagem A ou B. Vai lá nessa tecelagem e pergunta, por que você quer ir parado e ninguém nunca usou? Vamos reutilizar isso? Me dá um preço bom nisso e me empresta teu dinheiro texto para refazer. Então, porque a gente não vai ter como lançar antes. Então, para a gente não vai conseguir lançar antes, a gente tem que viver com o que a gente tem. Então, a gente tem que olhar o nosso estoque e dividir, não queimar, postando produtos que você podia usar ele um pouco mais para frente. Mas isso tem que estar combinado com a marca. Se a marca deu um desconto na ponta, porque ela está com estoque absurdo, tem muita capilaridade em muitas lojas de varejo, ela tem que repassar isso para quê? Para que ela ganhe esse espaço, para que essas lojistas também sejam um ponto de venda delas. Eles viram um distribuidor central onde ele pode usar esses pontos todos, ou seja, o cara ganha muito mais tamanho, muito mais corpo, porque vai ser difícil passar disso, ou seja, a gente vai sair ferido de alguma forma, ou porque a gente perdeu alguém, ou porque a gente psicologicamente ficou abalado, ou porque a gente economicamente ficou abalado, então a gente vai ter que sobreviver mesmo. Para isso, todo mundo tem que baixar a guarda, pensar diferente, que não vai ter outro jeito. Essa coisa, eu quero quantidade mínima é tanto. Não vai ter, eu quero comprar uma peça, dê graças a Deus, essa cliente comprou uma peça, vende para ela. A cliente você vai vender para outros lugares, sim, todo mundo combinado, sabe?
ninguém está enganando ninguém, tudo muito claro, tudo muito objetivo. Eu só posso pagar assim, bota pagamentos mais longos, não mente que a mulher vai te pagar daqui em 30 dias, porque é isso que está acontecendo. Eu joguei para maio, mas maio vai ser o pico, por exemplo. A pessoa não vai, ou seja, você acha, faz de conta que vai receber, ela já sabe que não vai te pagar, e como a gente vai ter sustentabilidade? Parou, isso não funciona, isso funcionava antes, que todo mundo se enganava, mas estava vendendo, agora a loja não está vendendo. Então, a gente vai ter que fazer isso por uma necessidade, a gente vai ter que ficar junto por uma necessidade, a gente vai ter que entender, e a gente só vai sair dessa com poucos arranhões e feridas, né, se a gente fizer isso de forma sincronizada. Assim, é um caminho sincronizado, onde todos pensam. Então, inclusive, essa força até que a gente fala, com os shoppings, né, porque segue o International Fashion, o calendário internacional dessas grandes marcas que estão lá, se for seguir isso, não vai. Então, acho que a gente tem que proteger, mas o consumidor também tem que entender isso. Acho que a gente tem que falar para todo mundo que está na hora da gente fazer como a Itália fez o Made in Italy, né? A gente tem que fazer o feito aqui. E é assim que a gente tem que valorizar o que é nosso. Isso é outra coisa que a gente não faz. A gente tem que parar de tirar essa cabeça de colonizado, que é do outro é melhor. Não, é hora da gente ajudar o nosso país. A gente reconstruir aqui, a gente realmente tem que fazer um esforço homérico, fenomenal e por muito tempo. Porque se a gente for viver esses 4 meses, que é o que a gente já está vendo, e não adianta se enganar que a China, com todo o poder que ele tem, que eu morei lá, eu sei que os caras, quando mandam ir, todo mundo obedece, e eles só deixam a gente aqui no Ocidente ver o que eles querem, eu sei como deve ter sido. Quando o cara passou 3 meses para abrir, a gente vai passar no mínimo, mas pelo menos é um ponto. A gente não está no ponto cego. Pelo menos a gente já viu, esse cara aconteceu, a gente sabe que o quê? O vírus é o mesmo, as operações que são diferentes de cada país. Então, a gente está assistindo aí tudo, e aqui vai ser um massacre, isso é um fato. A gente vai ver na televisão coisas horríveis. E eu estou lá com umas multimarcas da Espanha perguntando o que é que você poderia fazer diferente. Xavier, nesse começo, eu teria entendido mais, não ficado com vergonha de vender, porque esse é o nosso negócio, a gente tem que vender, a gente tem que tirar. E as pessoas querem consumir, tem muita gente que está entediada em casa. Ela só não quer comprar o vestido de festa, logo que as pessoas estão querendo postar e mandando as influências postar. Pelo amor de Deus. É isso que a gente tem, é isso que tem que parar. Né? Vamos olhar mais para dentro, vamos olhar para o que a gente está precisando, e esse lançamento tem que ser feito dessa forma, precisa ser feito, porque senão as pessoas não conseguem nem fazer a próxima. Então, sendo assim, a gente seguir, a gente consegue, pelo menos, passar da melhor forma e ganhar capilaridade, usar usar o outro, um ajudar o outro, e usar e gastar do que é nosso. Eu acho que é hora da gente se ajudar. Você tem o feijão, eu tenho o arroz, o Dipa tem coisa, a gente faz uma ceia dessa forma. Mas se cada um tiver de forma isolada, eu acho que vai ser muito mais difícil. Olhando para o seu próprio negócio, acho que a gente tem que olhar como um todo, a gente tem que olhar o nosso país como um todo. Não importa que posição política cada um aqui tem, é muito maior que isso. A gente está falando sobre as pessoas, né, que vão sofrer muito, que vai ser difícil, que a gente vai sair abalado. Isso afeta, né, porque a indumentária é um reflexo político, social e econômico que aquele lugar está vivendo. Então, imagina como a gente não vai sair disso. Eu só sei que, com certeza, a máscara vai ser um dos grandes ícones, e a marca que não estão fazendo máscara realmente está perdendo tempo, porque as pessoas vão ter que usar e a gente vai se acostumar. Ou seja, a mulher não vai usar batom, ela vai usar máscara, ela vai usar sombra, ela vai botar perfume, porque é isso que vai seduzir, vai ser o olho, o perfume, e vai ter que se acostumar com outro momento, de outra forma, com outro consumo, com outra realidade, outros valores. Então, vai ser realmente um boom de coisas novas que a gente tem que encarar, nossos medos, né? E isso vai refletir diretamente na venda, que vai acontecer de forma lenta, e que então a gente não vai vender. A gente precisa de mais pessoas com os produtos certos, modificar, trocar, cortar, fazer brincadeiras. O que você tem aí parado? Putz, eu tenho isso. Como é que isso pode ser feito para usar em casa? Ou seja, muito mais dessa coisa, muito mais aquela vida é bela. Como que você consegue passar por um momento traumático de forma mais leve, né? Para que a gente mantenha a nossa saúde mental, a gente seja um bom exemplo para os filhos, porque os filhos estão vendo os pais preocupados, brigando ou não, e está criando filhos que sejam mais macistas ou menos, e essa outra geração. Ou seja, é muito mais profundo, muito mais pesado do que só a gente vender uma camisa. Então, a gente tem que pensar isso. E aí, nesse momento, a gente tem que tirar todas as barreiras, tirar esse de exclusividade, de quantidade mínima. Vamos ser um só. Todo mundo junto. E eu acho muito importante isso de você falar para tantas marcas aqui, a gente falar, para a gente começar a pelo menos pensar. Não existe nenhuma receita, porque tudo pode mudar mesmo, mas a gente começa a ter pelo menos um ponto de luz ali. Putz, será que a gente pode fazer isso? A gente pode, isso a gente tem. Eu gosto de falar coisas que as pessoas pensam, não sei se eu posso fazer agora. Você pode ligar para esse fornecedor que eu já vi, que eu fui lá uma vez, então um monte de tecido. E o cara pode me dar um bom preço nisso, que ele também está ferrado, e então eu vou pegar e ele vai ganhar você. Ou seja, vamos movimentar a máquina, vamos pensar, vamos ser leves, vamos se ajudar. Posso amplificar 2 pontos do Xavier, Érica? Pode, claro.
Então, muito bom o que ele falou. Tem duas coisas que eu queria chamar a atenção, porque nesse processo todo a gente, eu acho que colocou uma lente de aumento em alguns valores, né, que nós ou não que nós estejamos esquecendo dele, mas uma de solidariedade, de olhar a área primária, de olhar o pequeno, né, a pequena pizzaria. Muitos movimentos surgiram nesse sentido e fizeram com que nossa sensibilidade com relação a esse tipo de negócio também se valorizasse, né? Porque esses valores eles vão sendo agregados, eles vão sendo adicionados à nossa decisão de compra futura e a esse novo consumidor que eu tenho mencionado, né? Então, esse eu acho que é um ponto super importante que o Xavier trouxe. Eu queria dar só um pouco mais. E o segundo, eu tenho lido muito a respeito dessas sociedades veladas. Esse é o nome que eu também dei, não é exatamente isso, mas é próximo a isso, essas co-brands ou colaborações, né, que vai ser necessário que a cadeia que o supply chain, que a cadeia de produção, ela entenda e promova. Por quê? Se você pensar em Bangladesh, se você pensar em produtores, a gente, num primeiro momento, a gente não vai conseguir atingir isso. Nós vamos ter que nos preocupar muito localmente, né? Nós vamos ter muita agressão à nossa cadeia produtiva aqui, na nossa área primária. Portanto, o que o Xavier falou é muito interessante, né, da solidariedade, de promover essas relações que ajudem, porque um outro movimento que seguramente vai acontecer são de marcas que, mesmo antagônicas, que sejam mesmo concorrentes, elas vão ter que se ajudar. Não vai ter como não existir solidariedade nesse sentido, às vezes em compras, em sinergia de ações, né, de otimização de recursos, como logísticos, etc. A gente nunca pode esquecer que nós somos um continente, né? O Xavier, que é muito mais acostumado a essa capilaridade, a esse universo de multimarcas. Eu já trabalhei em Zoom e sei da dificuldade. Imagina naquela época, né? 2.800 lojas multimarcas para você atender no tempo, com a coleção, etc. Então, a logística brasileira é muito complexa, né? E esse auxílio, essa sinergia, essa contribuição, eu acho que ela toda essa crise que nós estamos vivendo, ela vai nos trazer um aprendizado de entender melhor ações que sejam conjuntas. Foi muito bem dito por ele. Dipa, você já viu alguma marca que está fazendo o diferente, que conseguiu se reinventar nesse momento? Você pode citar algum grande exemplo? Olha, eu não tenho assim eu não tenho nenhum exemplo que eu consiga citar. O que eu tenho observado, o que eu tenho assistido, são muitos movimentos. Eu acho que existem a profundidade na discussão, né? Um outro fato que a gente mencionou pouco, que é o crescimento do e-commerce que toda essa pandemia promoveu, toda essa crise promoveu, né? Então, para você ter uma ideia, o Uniqlo, que eu sou uma marca que eu sou fã, né, do ponto de vista de modelo de negócio, etc., que tinha aproximadamente uma venda online que já é muito alta para os padrões de venda online, de aproximadamente 13%, ela saltou algo como 21, 25%. Entendeu? Então, isso demonstra uma oportunidade. Aí fica uma mensagem. Se as pessoas não desenvolverem a sua área digital, o seu relacionamento digital com o cliente, utilizando bem as plataformas, né? Se não fez, vai ter que fazer agora, porque já virou uma questão de sobrevivência. E o outro fato essa não vai ser a primeira crise que nós vamos viver, certamente não. Nós vamos estar melhor preparados, provavelmente, para uma outra, que virá, né? Mas ela virá. Então, mas voltando à sua questão com relação a empresas, o que eu vejo são muitos movimentos. De novo, muitas discussões. Eu fiquei quase que viciado nas lives da XP que ela promoveu, né, trazendo pessoas de varejo, de vários segmentos, etc. Eu acho que a própria XP, de ouvir tanta live, ela já tem feito movimentos bem interessantes. Ela já está falando até nessa relação do home office,
né? Eu acho que isso promoveu também um novo entendimento de como as empresas podem fazer o home office de uma forma mais inteligente e que seja mais produtiva, né? Que você consiga mesclar. Tanto que a XP está falando até em desativar 8 andares, 12 andares, né? Daquele gigante, daquele prédio. Então, coisas assim que começam a inovar do ponto de vista de gestão mesmo, né? Eu acho que vão vir muitos exemplos de gestão e de novos modelos, porque a adaptação vai ter que ser rápida. Certo. Sobre a construção de um calendário em conjunto, um calendário de varejo, Dipa, você acha que é possível criar uma construção de um novo calendário? Olha, eu acho possível momentaneamente, mas, de novo, o Brasil ele tem grupos organizados que liderariam esse tipo de movimento, eu acho que ainda desorganizados. Eu acho que a gente ainda não tem instituições fortes que consigam liderar esse processo. São muitos interesses, nós ainda, né, como marcas, nós somos muito distantes, as marcas são distantes, né, são poucas as organizações que conseguem se filiar a entidades que tenham essa capacidade de liderança. Não sei se o Xavier pensa o contrário. Não acredito, então a minha resposta é não. Qual a sua opinião, Xavier? Eu acho que, na verdade, vai haver um movimento contrário, onde as pessoas vão usar o seu poder único individual e de suas micro-redes, e eles vão cancelar marcas que nos sigam. E eu acho que isso vai acontecer de forma cada vez mais forte, as pessoas vão deixar de consumir em marcas que não estão respeitando, porque a gente vai assistir isso, a gente está todo mundo parado, a gente está focado no que está acontecendo. E a natureza está respondendo de forma absurda. O céu está lindo, o mar está ficando mais limpo. É de arrepiar como o planeta agradeceu isso que está acontecendo de tão forte, de tão difícil para a gente. Então, acho que isso vai ser um impacto, isso vai ficar para o resto das nossas vidas, porque isso jamais aconteceu de uma forma global como está acontecendo, e as pessoas vão saber que elas têm o poder de escolher onde que elas compram. Por isso que eu acho que a gente vai ser menos igual aos outros e ser mais individuais, e a gente vai acreditar nas coisas, e a gente agora mais que nunca digitalizou, a gente está completamente conectado, isso vai ter uma força fenomenal que vai vir de baixo para cima, do pequeno para o grande, assim. Então, se as marcas não modificarem, as pessoas vão deixar de consumir mesmo, de entrar nelas, e vai ser lindo de ver. Eu realmente espero, estou sendo lúdico, romântico talvez, mas a gente nem começou ainda, principalmente aqui no Brasil, a gente está no meiozinho assim da montanha, a gente nem sabe o que ainda a gente vai ver, enxergar, assistir, né? E vai ser bem difícil, e talvez, não, eu acho que com certeza a gente vai enxergar o outro e não vai querer escolher alguém que não pensa no outro, porque vai ser bem duro de a gente ver. Então, nesse momento, acho que a comunicação através das redes sociais é de extrema importância da marca, a relação marca com o consumidor. Existe o que as marcas podem fazer para melhorar esse relacionamento? Tem alguma dica, alguma ideia para que eles possam expor, não só colocar o produto para vender, esse produto está à venda por X, 50%, 30%, não só a maneira comercial que é tratada a roupa, né? Uma outra forma também de captar esse cliente e fidelizar esse cliente. É para quem? Para mim é para Dipa. Dipa, para o Xavier, os dois podem falar. Vai, Dipa. Então, o Xavier falou uma coisa também, de novo, muito boa, né? Esse consumidor que está conectado, a gente ficou conectado, esse consumidor nós, né? Que ficamos conectados assim, muito tempo, né? A gente está enxergando muita coisa. E esses elementos estão compondo aquela relação que eu citei no início. Qual é a nova configuração, como é que você vai equacionar a tua percepção de valor com relação ao produto. Então, eu recomendaria transparência, eu já mencionei isso, vou mencionar novamente. As marcas vão precisar, através de suas plataformas, ser transparentes na questão dos seus processos, como é que elas estão fazendo,
o que elas estão fazendo, com quem elas estão se conectando. Daí também o reforço quando eu falo do propósito, né? Aquela analogia com o raciocínio em 3 fases do Amir Klink, né? Eu queria lembrar que as decisões vão ser geralmente solitárias e elas devem incluir, tem que ser o colegiado, porque as empresas que conseguirem trazer para si o seu corpo de funcionários nas decisões e fazer com que o seu propósito não se distancie, que isso transfira nos seus movimentos, que o consumidor entenda que a marca está fazendo. Foi exatamente o que o Xavier falou, eu estou falando em outras palavras, né? As marcas vão precisar traduzir os seus propósitos, as pessoas ficaram muito atentas, né, de como elas estão atuando e como elas estão agindo nesse momento de crise. Então, quem conseguiu segurar funcionário, eu estou falando das marcas maiores que têm mais visibilidade, obviamente. Se a gente for para um ponto de vista mais prático, onde está aquele consumidor, onde está aquela loja multimarca, que está mais no interior, etc., provavelmente, além do digital, eu vou num caminho um pouco contrário. Elas, eu acho que vão ter que resgatar aquele relacionamento antigo que eu vivi. O Xavier é novo, não deve ter vivido isso, que é da década de 90, das multimarcas, né, que se relacionavam com champanhe, que traziam o cliente mais próximo. Eu acho que é uma combinação dessa reaproximação, é trazer a área primária de novo no olho a olho, né, e as suas plataformas digitais elas vão precisar refletir esses teus valores, esses teus propósitos de uma forma bem clara, inteligível e que seja fácil de gestão. Não adianta ficar com muita complexidade aí, tem que ser rápido, direto, né? Fala o que você está fazendo, fala como é que você está fazendo, né? Quem você está machucando ou você não está machucando. Eu acho que isso vai ser muito importante. Concordo, e eu acho que as redes sociais e o online vai ser a forma, principalmente nesses próximos meses. A gente não pode ficar esperando, porque como a gente nasceu do analógico, sim, eu nasci no ano de 2000, ou seja, nem foi isso, mentira. Não, como a gente nasceu do analógico, a gente acha que, não, vamos voltar para a loja lá que vai vender. Não, gente, não vai voltar a ser como era, vai ser diferente. A gente vai vender na loja, a gente vai vender no online, a gente vai vender no WhatsApp, a gente vai vender quando você mandar para o lojista, a gente vai vender, mas assim, não é vender naquela roupinha que isso vai estar cansado, as pessoas vão... Passou. A gente quer muito entender o seu dia a dia, porque a gente vai estar vivendo isso, ou seja, você vai lavar, passar, cozinhar, seu cabelo ficou crespo, o seu branco está nascendo, e assim, os donos das marcas e as estilistas aparecerem mais, mas eu não sou tão alta, ou seja, se assumirem, se aceitarem. É a hora da gente se aceitar como a gente é, ser feliz como a gente é, porque é isso, porque a gente vai enxergar. Que é tão mais importante só a gente estar vivo, que eu não preciso ser 20 quilos a menos que a altura, ter o olho tal, ter isso, ter o corpo assim, sabe por quê? Porque só estar vivo já vai ser maravilhoso. E, a gente vai comemorar isso de uma forma fenomenal, de fazer uma comida para o teu filho, de estar lá do lado. Então, vai ser muito mais esse dia a dia normal e a verdade, do que mesmo essas coisas montadas, fakes, e uma felicidade que não existe, e a gente vai estar muito mais próximo e dado e sentimental, talvez. Então, outra coisa é a conexão entre marcas, lojistas e lojas. Por exemplo, tem marcas que têm lá 2 milhões de seguidores e nunca fez um post de uma multimarca ou daquela coisa no Instagram dela. Sabe quanto custaria isso? Zero, para ajudar aquele ponto de venda a vender mais o produto dele mesmo. Mas ele vende outros produtos. Pensa grande. Se ela vende mais clientes, e eles são verdadeiros omnichannel. Por quê? Porque na hora que aquela pessoa usa lá, aquela peça, ela não compra a grade toda. Ela prova lá e ela vai comprar no seu online da própria marca. Ou seja, as pessoas pensam muito pequeno. Tem que pensar maior. E essas redes sociais é a grande conexão. Ou seja, mostra o teu dia a dia, a tua verdade, e por acaso você está usando a roupa que você vende. E aí as pessoas vão querer, as pessoas vão procurar de forma muito mais subjetiva. As pessoas querem entender a sua verdade, o que você faz, como é que é. Eu vejo assim, e eu noto que já está acontecendo, porque as pessoas não estão indo para lugar nenhum e os Instagrams estão começando a não ter mais as fotos do lookbook, que eles já acabaram. Então, não tem outro jeito. Ela começa a ter a postar. E aí não tem onde ir. Então, você está fazendo o quê? Cuidando do filho, ensinando, tá na cozinha, fazendo. Ou seja, as pessoas estão assumindo que sim, eu faço isso também. Putz, que legal que essa pessoa é igual a mim, que a unha dela quebra, o cabelo dela fica branco. E é isso que a gente vai seguindo, eu acho. Bacana. Eu tenho uma outra pergunta aqui.
Vocês acreditam que a queda no consumo de marcas internacionais vai ter um impacto positivo no mercado nacional? Vai, Dipa, que eu cabe a palavra é do Dipa, para ficar esse bate-bola. Não, tranquilo. Aliás, a pergunta veio da Balia, né, que eu também tenho uma admiração, que é da MKT Mix, e é uma pergunta muito boa, porque o mercado de luxo, para mim, e eu vou ser muito sincero, eu tenho muita dúvida do que vai acontecer. Então, nesse relatório que eu mencionei a respeito da McKinsey, eles também estão colocando muitas interrogações com relação como vai se comportar o mercado de luxo como consumidor de luxo, porque esse fluxo internacional, obviamente, até recuperar a níveis do que nós tínhamos antes de pandemia, ele vai demorar, né? Provavelmente isso, pelo que eu entendi da pergunta, talvez esse seja o raciocínio, então, as marcas internacionais se beneficiariam dessa diminuição de fluxo? Provavelmente sim, mas eu ainda tô muito fixado na ideia de que esse consumidor ele vai ter um comportamento um pouco diferente. Essa hierarquia e essa hierarquia de prioridades no consumo, como eu mencionei lá na pirâmide, né, do Maslow, né, das necessidades. O Xavier falou uma coisa maravilhosa, né? Hoje a gente tem um entendimento de nós mesmos como seres humanos inseridos em uma sociedade diferente. Eu estou vivo, graças a Deus eu estou vivo, né? Eu tenho saúde virou um ativo provavelmente mais valioso do que uma bolsa Birkins. Então essas relações vão se acomodar. Provavelmente, respondendo de forma mais objetiva, eu acho que ao longo do tempo elas vão se acomodar, mas o mercado de luxo, né, para mim uma grande incógnita de como ele vai se comportar diante disso. Não sei o que o Xavier pensa a respeito. Eu acho que o mercado nacional vai vender mais porque provavelmente a gente não vai conseguir viajar, né? Então as pessoas vão ficar aqui. Eu também acho que as pessoas vão terminar fazendo. A gente quer ver a nossa avó, a gente quer ficar com a nossa mãe, com o nosso pai, que se a gente poder estar, né? Porque a gente está morrendo de saudade deles, eles vivos ainda aqui, tem essa oportunidade, então é muito estranha essa sensação. Então as pessoas devem querer ir para um resort, ficar de novo isolado, mas agora com as pessoas que você estava longe delas. Eu acho que isso vai acontecer. Acho que a gente vai ficar mais rodando aqui mesmo. Isso vai ser uma coisa generalizada em todos os lugares. Então, países com muito turismo, acho que vão muito mais voltar as ações a pessoa local, né, a estar próximo dela. Então, eu acho que é outro target, porque não vai ter tanto voo, ou seja, nada de aglomerado, nada de muita gente vai ter por enquanto. Então, a gente vai ter que trabalhar ali com aquele cliente do lugar, do bairro, da cidade. Então, acho que vai ser uma coisa muito mais direcionada. Quanto às marcas de luxo, eu acho que elas vão ter essa coisa sempre em países subdesenvolvidos, nas pessoas que estão querendo, né, que aí ganharam muito dinheiro e aí acha que a marca te deixa melhor ou mais alguma coisa, mas em algum momento da vida você acha que isso não significa nada. É legal você comprar uma marca que você gostou, não importa se você comprou numa feirinha ou se você comprou numa joalheria, eu acho que vai ser muito mais assim. Eu até fiz uma pesquisa na Escandinávia para entender como é que o maior PIB do mundo, como é que eles consomem, né? Eles não consomem marcas, eles consomem storytelling. Porque como é que as pessoas não querem te vender, elas querem ser suas amigas. Então é muito diferente o approach e as pessoas não querem saber do logo, elas querem saber se é legal, se elas gostam, e aí elas compram, porque elas naquele país elas podem comprar as coisas, o valor não é muito problema. Então eu acho que aos poucos as pessoas vão escolher mais, né, e deixar de usar uma marca porque ela te deixa ou pode te dar um prestígio que você não tem. Porque o fato da gente ter uma diferença social muito grande, a gente não entra com o nosso carro ou com a nossa casa, né, no restaurante e tal, então você vai com a roupa. Então a gente tende a fazer isso porque ela vai te dar um respeito diferente e isso vai por água abaixo também. E eu acho que as pessoas vão consumir de outra forma, então eu acho que as marcas de luxo têm que tocar por também storytelling, que eles estão fazendo. E eles já estão tentando fazer isso, né? Pararam toda a produção para fazer álcool gel, para fazer uniformes. Grandes marcas, né, pararam tudo para ajudar também, porque eles entendem que não vai ser só uma roupa e o preço que é caríssimo, que é legal. Acho que as pessoas vão se sentir idiotizadas, assim. Eu acho que a gente vai sair dessa um pouco mais inteligente, mais consciente em relação a quanto você gasta por alguma coisa, porque agora você pode ter o dinheiro que for, mas teu carro está na garagem,
né? A tua bolsa caríssima tá e você não serviu para nada. Se acontecer alguma coisa, você não conseguiu usar isso para proteger a tua família, para salvar alguém, porque isso não vale mais dinheiro. Então, acho que vão ser outros valores, sim. E lembrando também que esses grupos de luxo, se você observar resultados financeiros deles, eles estão muito saudáveis, né? Eles têm... eu acabei de fazer, né, em Firenze, eu morava lá, e no curso você observa a quantidade de recursos que eles têm para investir, para fusões, para comprar novas marcas, então, complementando um pouco, indo além um pouco da pergunta da Balia, é dizer que eu acho que eles vão se aproveitar bem da situação. Independentemente da venda, provavelmente eles vão adquirir marcas que estejam alinhadas com o seu discurso, porque do último número que eu tinha, eles tinham mais de 25 bilhões de euros, o grupo LVMH mais que chamou, eram 25 bilhões de euros para investimento. Entendeu? Assim, está no caixa. Volto àquela questão inicial, do início da live, que eu falei, caixa é chave. Quem tiver caixa vai ter grandes oportunidades, vai conseguir ajustar o seu negócio à trajetória, né? Então, quem tiver caixa, e eles têm muita, por isso que... Agora, o Javier falou uma coisa interessante, eles hoje estão se dispondo a fazer máscaras, etc., né? Todo mundo está observando isso, né, Xavier? Aquilo que você falou. Está todo mundo conectado, está todo mundo vendo quais são os movimentos, né? Então, isso vai dar lá no final, bota online e vai fazer a diferença. Sim. Xavier, Dipa, eu agradeço a participação de vocês. Essa nossa reunião foi muito produtiva, muito bacana. Agradeço imensamente. Chamar o Roberto. Roberto, você quer conversar, finalizar, conversar um pouquinho? Novamente, então, agradecer essa profundidade de informações e opiniões que o Dipa tem, que o Xavier tem. É incrível poder ouvir e trocar com vocês. Eu acho que o mundo vai ter um novo local, né? O local não precisa ser só o nacionalismo, que eu acho que vai existir, mas o novo local, eu acho que é o relacionamento das marcas com seus clientes vai ser ainda mais local, ainda vai ser mais comunidade. E eu vou insistir que eu acho que um novo calendário urgente, assim, eu acho que nós temos 2 calendários para resolver. Um que é o urgente, que para ajudar esse momento que ficou tudo parado. Então, como que você recupera o mês de abril, metade do mês de março já foi, o mês de abril se vai. Então, se a gente não resolver isso com alguma política para o mercado, eu acho que perder uma oportunidade. Depois, pensar num calendário para um médio e longo prazo. E quando eu falo nesse calendário imediato, eu acho que aqui é o grupo. Nós temos aqui o Dipa, que está super conectado com o varejo. A gente tem o Xavier, que está super conectado com o atacado. Assim como o Dipa, o Xavier, outras pessoas têm essas mesmas conexões. Aqui são, quantos estamos aqui? 82 pessoas nesse momento. A grande maioria são as marcas associadas da Best, que são marcas que eu chamo, são essas marcas locais, são marcas nichadas, marcas com seu DNA muito próprio, com sua comunidade muito própria. Então, se a gente, depende da gente, marca e canal de distribuição e mercado, para combinar, não sair liquidando. E as marcas que fizerem isso, grandes corporações com estoques enormes, elas vão resolver o imediatismo. Mas e na próxima coleção? O que vai acontecer? A próxima coleção vai chegar daqui a pouco. Pode ser 3 meses, 4 meses, 5 meses. Nós vamos estar começando a falar em negociar B2B a nova coleção. Então, eu quero deixar aberto aqui essa questão do calendário, que eu acho super possível, que é fazer ela versus o não liquidar agora. Pelo menos para uma comunidade isso faz sentido. Eu acho que o consumidor super vai entender isso. Porque também, assim como a gente viu
campanhas de valorizar o bar que você frequenta, valorizar o pequeno restaurante. É a mesma coisa no paralelo das marcas que estão aqui reunidas na Best. Então, acho que isso podia ser uma pauta para a semana que vem, e realmente a gente se posicionar como showrooms, como o do Xavier e outros. O novo showroom também está batendo fortíssimo, e as lojas atacadistas também de resolver esse calendário imediato, de puxar para agosto, enfim, de resolver essa questão. Mas é uma questão de todo mundo aqui assumir uma posição. Mas, no mais, obrigado pelos que estão aqui participando também, obrigado à Best. Estou representando aqui a diretoria da Best. O Lourenço, ele parece que ele está nos ouvindo, mas ele estava impossibilitado de ficar no áudio conosco. E obrigado, Érica, obrigado, equipe Best. Obrigada. Eu quero deixar um recado aqui para a semana que vem. A gente vai fazer uma nova reunião aqui no Zoom, no dia 20, às 16 horas, sobre a plataforma digital como venda do B2B, B2C no mercado internacional. Para essa reunião, a gente já tem alguns confirmados, que é a Manuela Amaro, da Blank Fashion, o Samurai Martins, estilista da marca Agra Collection, e a Ana Isabel, da Shop Together. Então, a gente vai divulgar ainda hoje o link para participação nas nossas redes sociais, que é a Best Oficial. Bacana, gente. Muito obrigada por tudo. Obrigado, Érica. Obrigada, Dipa. Obrigada, Xavier, Roberto, a todos que participaram, que ouviram um pouquinho do Dipa, do Xavier, falar sobre o nosso... Posso falar um minuto, rapidinho? Um segundo? Claro, claro. Então, na verdade, eu também quero abrir para deixar claro que, por exemplo, o showroom, eu falei com todos os outros showrooms, eu realmente tenho uma relação muito boa com todo mundo. Antes de estar aqui, eu meio que troquei figurinha, perguntei, para que a gente esteja falando como um todo, ou seja, eu vou fisicamente nos showrooms dele, prestigio todos, realmente, é uma coisa que eu faço de coração e muito antes desse momento, é o que eu acredito que a gente pode fazer assim. E eu também quero, lógico, a gente sabe que o Fashion Room é um showroom super top, super caro, mas eu estou abrindo aqui para as marcas que não tiverem as conexões do atacado. Eu vou estar dando um jeito de ajudar essas marcas, de divulgar elas dentro do meu mailing. Isso eu vou fazer com todo... Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. E se eu tenho isso de arma, que a gente levou 10 anos e eu levei mais ainda para a gente conquistar todos esses clientes e a confiança deles, se eu puder ajudar essas marcas que são pequenos, que são autorais e que aí estão sem verba, o que é que a gente pode fazer? Então, e o calendário também a gente vai estar colocando essas datas. Então, pode entrar no Fashion Room oficial ou no meu Instagram, Xavier com X, Neto Oficial. Mandem um direct para mim que eu vou fazer tudo para que a gente, nesse próximo convite, na semana que vem, a gente já divulgue essas marcas, ajudar de alguma forma, para que a gente realmente possa estar junto. E para estar junto, eu tenho que fazer alguma coisa, e é assim que eu acho que eu posso dar informação, eu posso ajudar dessa forma. Então, marcas, sintam-se abraçadas, a gente está junto, e quanto mais assim junto a gente estiver, mais rápido a gente passa, porque vai passar. Obrigada. Eu só quero também finalizar agradecendo demais o convite, a honra de participar. Eu acho que foi muito bom, porque a gente traz várias visões, aquilo que eu falei, para contribuir. Obrigado, Roberto. Ele sabe, bom, eu vou falar publicamente que eu sou seu fã da Raquel, da marca, do lugar, quero morar aí na loja. E muito obrigado pelo convite de novo. Fiquem em casa, né, que é a melhor forma de nós nos protegermos individualmente e o coletivo, né? Tá ótimo. Obrigada, gente. Obrigada por Obrigado a vocês.